Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é o Renan. Eu sou o coordenador do Nova Hub e esse é um dos conteúdos do Avança Café. Ele está sendo gravado à parte porque ele já foi passado presencialmente, né, para o pessoal aqui de Lavras. E no dia a gente teve um probleminha com a internet, então a gente está tendo que gravar esse conteúdo à parte para vocês aí que estão acompanhando o Avança Café à distância. E o objetivo desse conteúdo é falar um pouquinho sobre um tipo de MVP que vocês podem utilizar nessas 2 semanas aí que vocês estão fazendo MVP. Apesar da gente acreditar que a landing page ela vai ser pouco usada por vocês aqui do Avança Café, por conta do público que vocês estão lidando, que vocês geralmente vão lidar, não deixa de ser um tipo de MVP bastante utilizado, simples de ser aplicado, simples de ser entendido. E a partir dele a gente consegue coletar bastantes informações ali legais sobre o comportamento do cliente ali ao utilizar esse tipo de MVP. A landing page, deixa eu ver. A landing page ela é um tipo de MVP, igual eu falei para vocês. Ela é um MVP tipo fumaça e ela é nada mais nada menos que uma página web simples, apenas uma página, sem aba nenhuma, sem muita informação. Geralmente ela tem um título, um texto embaixo ali chamativo e um botão que o cliente de vocês que estiver acessando essa página, ele vai apertar aquele botão ali. E geralmente depois que ele aperta aquele botão, geralmente abre-se um formulário, né, que ele tem que preencher. E nesse formulário vocês conseguem pegar os dados dele. Você pega nome, telefone, justamente para vocês continuarem entrando em contato com ele depois que ele acessar essa landing page. Então a landing page ela é absurdamente simples, ela é bem diferente de um site, por exemplo, que tem várias abas, que tem várias informações. O site ele é muito mais informativo. A landing page ela é muito mais voltada à ação e apenas uma ação, que é apertar o botão ali para que aquele cliente possa te oferecer os dados deles para você poder continuar tratando ele até que ele realize então uma venda com vocês. Essa aqui é um exemplo de uma landing page bastante famosa do Uber. Como vocês podem ver, é uma frase lá em cima que chama bastante atenção, uma foto aqui embaixo e do lado de cá, onde era para ter só um botão, o Uber já colocou um mini formulário ali para o cliente preencher. E aí o cliente falava se ele tinha um carro ou se ele precisava de um carro, colocava o nome, e-mail, telefone, cidade e pronto. Provavelmente, na época que o Uber lançou essa landing page, eles ainda não tinham, né, o aplicativo pronto, eles ainda estavam testando e tudo mais, estavam aplicando o MVP, e provavelmente depois que o cliente preenchia esse formulário pequenininho aí, a Uber entrava em contato com eles e ou mandava um carro, enfim, eles faziam alguma coisa depois dessa landing page. Um outro exemplo de landing page é essa daqui, também muito simples, é de uma empresa brasileira que chama Silhouette. Eles trabalham com artesanato, né? Eles vendem, como é que eu vou dizer? Eles vendem a caixinha desmontada, né, em um papel, né, em 2D, e essa caixinha pode ser personalizada e tudo mais. Eles vendem esse template ali que o cliente imprime e consegue montar a caixinha depois e tudo mais. Essa landing page em específica, apesar dela parecer muito simples, como eu já falei para vocês, tem só uma frase mesmo, uma foto ali que chame a atenção e um formulário para a galera preencher ou um botãozinho que vai encaminhar para um formulário. Então, apesar dessa landing page parecer muito simples, ela teve uma conversão de 99%, o que é altíssimo para uma landing page, é muito alto. Quando a gente fala de uma landing page, se você tiver uma conversão de 20 a 30%, isso já está maravilhoso. E essa landing page simples conseguiu converter 99% dos acessos que ela teve. Tudo isso porque ela dava de presente para o cliente que preenchia o formulário ali, uma caixinha dessas aí para ele poder montar em casa. E lógico, depois que o cliente preenchia os dados, ele recebia esse presente e aí a empresa entrava em contato com ele de novo, tentando converter esse cliente, tentando converter esse lead, né, em um cliente, para que ele continue fazendo compras ali na empresa.
Um outro exemplo aí de landing page é essa empresa também, brasileira, Jesus Copy. Essa empresa, ela vende um pacote de assinatura para jovens que querem receber ensinamentos de Jesus semanalmente, vamos dizer assim. E essa landing page, apesar de ser absurdamente simples também, ela teve uma conversão aí de 96%. É muito alto. Então o cliente colocava o e-mail dele ali e apertava o botão ali falando que queria fazer parte dessa rede e logo em seguida eles já mandavam, né, um ensinamento, vamos dizer assim, para quem preenchia essa landing page e depois eles entravam em contato ali para qualificar esse lead e transformar ele em um cliente para que ele pudesse assinar então a assinatura que eles ofereciam e a partir daí então ele recebia esses ensinamentos de Jesus aí toda semana. Bom, então para que ter uma landing page, né? E principalmente uma landing page que converta. Como eu falei para vocês, apesar da landing page ela ser absurdamente simples, se engana quem acha que a landing page ela é menos eficiente que um site, por exemplo. Muito pelo contrário, a landing page ela pode até vender muito mais que um site e esse inclusive é um dos motivos aí que vocês, startups que estão começando agora, devem pensar nessa possibilidade de usar a landing page como MVP, mas qualquer outra empresa aí que estiver lançando um produto novo, que quiser tentar converter mais clientes, alguma coisa desse tipo, a landing page acaba se tornando uma ferramenta bastante efetiva para poder fazer isso. E é justamente por conta dessas três características, né? A landing page geralmente tem uma ação muito bem determinada, que é preencher um formulário ou apertar um botão, coisa muito simples, que não causa dúvida na pessoa que está acessando aquela landing page. Ele vai ler a frase lá em cima, vai ler um textinho muito pequeno, vai se sentir atraído por aquilo e vai preencher o formulário ou vai apertar o botão ali. Em alguns casos ele recebe um presentinho por ter feito isso, em alguns casos ele simplesmente faz isso porque gosta, porque gostou do que está sendo dito ali na landing page. E aí, lógico, depois que vocês convertem esse acesso em um lead, ou seja, você recebe o acesso de uma pessoa qualquer que tem interesse por alguma coisa que você está falando ali, e a partir do momento que ela aperta o botão, que ela preenche o formulário que vocês estão colocando na landing page, ela se torna um lead. E aí, a partir desse momento, vocês precisam continuar tratando esse lead para que ele se torne um cliente, e aí consiga fazer uma compra com vocês. E como eu falei para vocês, a landing page ela pode fazer você vender muito mais. E a landing page ela consegue vender de 5 a 10 vezes mais que um site, por exemplo. Então ela parece boba, parece muito, como é que eu vou dizer? Não é simples, parece muito feita de qualquer jeito, né? Parece que foi feita, sei lá, muito de maneira correndo, enfim, parece que foi mal feita até, mas é justamente essa simplicidade e esse poder que ela tem de atrair com uma simples frase e um botão, ela dá esse poder para ela de conseguir vender muito mais que um site, por exemplo, que é cheio de informação, que é cheio de aba e que geralmente você nunca consegue encontrar o que você está procurando lá. E além dessas duas características, a landing page ela tem um único objetivo, que é justamente converter aquele acesso em um lead e depois de que você tem esse lead, você qualifica esse lead para que ele possa então realizar uma compra com vocês e aí se tornar um cliente. É esse o objetivo da landing page, converter, mais nada. E quando a gente fala em conversão, aí a gente precisa levar em consideração o funil de conversão. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse funil aí, mas é legal vocês terem isso em mente aí, porque faz parte de fato ali do processo ali, se vocês optarem por usar a landing page, por exemplo, como um tipo de MVP durante aí essas 2 semanas de MVP que a gente está tendo aqui no Avança Café. Então, quando vocês têm uma landing page, quando vocês criarem uma landing page, não é simplesmente criar, jogar ela lá e foda-se. Não é bem assim. Vocês precisam pensar em atrair acessos para essa landing page. Depois de atrair, vocês vão... a landing page ela tem que ser de qualidade, tem que ser atraente o suficiente para vocês converterem aquele acesso em lead.
E a partir daí, então, vocês vão tratando esse lead até que vocês cheguem lá no fundo do funil ali, né? Que é justamente gerar a venda, que é o momento que você converte esse lead em um cliente. Então, o funil de vendas, ele, apesar de vocês acharem que nunca vão usar, que vocês não estão usando ele, ele vai estar presente ali na landing page. Vocês precisam pensar nele também. Beleza, mas aí como que eu posso começar, né, a fazer uma landing page? Ela é simples, mas aí é normal as pessoas pensarem, eu tenho que aprender a fazer programação web, então, para poder fazer uma landing page? Não. Ela é realmente muito simples, tem várias formas de vocês fazerem essa landing page. Aqui eu vou mostrar algumas que eu acredito serem mais simples, mas não menos efetiva. E aí a primeira coisa que vocês devem fazer antes de começar a pensar em fazer a landing page de vocês é justamente entender a jornada do usuário de vocês. Lá na validação vocês conseguiram criar um perfil do cliente de vocês. Vocês sabem quem é o cliente de vocês, vocês entendem mais ou menos aonde ele está posicionado, quais os comportamentos dele. E aí na landing page vocês precisam entender qual vai ser a jornada que ele vai fazer para ele poder chegar na sua landing page, usar ela e depois continuar essa jornada aí até se tornar um cliente. Para isso, é legal vocês usarem essa ferramenta aqui, que é o mapa de empatia. Com o mapa de empatia, vocês vão se colocar de novo no lugar do cliente de vocês. Eu acredito que vocês já devam ter feito isso muito na semana de validação. Mas nesse momento aqui, vocês vão se colocar de novo no lugar do cliente ou usuário de vocês. E aí vocês vão pontuar aí o que esse usuário pensa e sente, o que ele escuta, o que ele faz e fala, o que ele vê, quais são as dores desse cliente, quais são os objetivos deles, as necessidades que ele tem. E aí justamente nesse momento que vocês criam essa empatia com o usuário de vocês, se colocando no lugar dele, vocês então conseguem pensar numa jornada de usuário ali para poder entender qual o caminho que ele vai fazer para poder chegar na sua landing page, para que ela tenha, lógico, efetividade, né? E aí sim que vocês vão começar então a preencher a jornada do usuário. E a jornada do usuário ela é realmente bastante simples aí do jeito que vocês estão vendo. Mais para frente, lá no finalzinho da quarta semana, que a gente ainda estiver falando de MVP, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na jornada do usuário. Mas ela é basicamente isso. É você você pensar como se fosse o seu usuário e falar o que ele faz antes de chegar na sua landing page, no momento que ele está ali acessando a sua landing page e depois que ele acessa a sua landing page. Não só o que ele faz, mas o que ele pensa também. E aí tendo esse caminho, tendo essa jornada em mente aí que vocês vão conseguir criar uma estratégia para atrair o seu usuário, para ele poder chegar na sua landing page. Depois que ele chegar na sua landing page, o que você precisa fazer lá dentro para ele poder clicar no botãozinho que vocês precisam que ele clica. E depois é interessante você saber o que ele faz justamente para você continuar tratando esse usuário, que aí ele já se tornou um lead, mas aí vocês precisam continuar tratando ele para ele se tornar um cliente e fazer uma compra com vocês, ok? Então a jornada de usuário ela tem que estar clara na cabeça de vocês, e isso a todo momento, inclusive agora no MVP, se vocês optarem por usar a landing page. Depois de ter entendido os sentimentos ali, as necessidades do cliente, que eu acho que vocês já estão sabendo um pouquinho mais por conta da validação, e depois de ter pensado essa jornada que ele faria aí para acessar a landing page de vocês, vocês podem desenhar a landing page num papel para ter uma noção de como que ela ficaria. Lembrando que ela tem que ser absurdamente simples, chamativa, com uma frase, um textinho minúsculo, uma foto e um botão. E como deixar isso o mais atrativo possível, vocês podem começar fazendo isso no papel, por exemplo. Exatamente usando essa ferramenta aí que a gente chama de mockup. Então desenha, joga no papel, não sai fazendo em qualquer ferramenta aí de programação web aí que vocês vão ter muito mais trabalho. Desenha primeiro, pensa muito bem como isso pode ser, leve em consideração os sentimentos do usuário, leve em consideração a jornada do usuário que vocês pensaram, e aí desenha essa landing page para depois então vocês usarem aí sim uma ferramenta ali para vocês começarem a criar essa página web.
E aí tem duas ferramentas aí bastante usadas, uma bastante simples e uma um pouquinho mais avançada, que é o Wix, né, que é bastante simples. O Wix você consegue, de maneira assim, usando apenas a interface, criar mesmo, né, uma página web. Você consegue criar até um site completo ali se vocês quiserem. É uma ferramenta muito simples de usar, ela é gratuita, lógico que sai uma marca d'água lá no finalzinho da página, mas ela é gratuita, é suficiente para vocês fazerem a landing page. Se vocês quiserem e tiverem, né, a habilidade de fazer algo um pouco mais complexo, aí vocês podem usar o WordPress, que aí se envolve programação e tudo mais. Bom, feito isso, vocês podem sempre fazer melhorias na landing page, né, que é um tipo de MVP. E aí uma forma legal de vocês tornar a landing page de vocês ainda mais efetiva é aplicar o Google Analytics junto com a landing page. Que aí com o Google Analytics vocês conseguem medir, né, o que está acontecendo na landing page de vocês. Vocês conseguem medir o número de acesso, por onde que o usuário ali andou na sua landing page quando ele acessou ela, quantos realmente clicaram no botão, quantos não clicaram, quanto tempo eles ficaram na landing page de vocês. E com essas informações ali vocês conseguem perceber o que está de errado com a landing page de vocês, o que não está, e por aí vai. E uma outra ferramenta que eu particularmente gosto bastante de usar para fazer landing page é o Streamlabs, que ela é bastante parecida com o Wix, por exemplo, mas dentro do próprio Streamlabs já vem vamos dizer assim, um acompanhamento mais minucioso ali do que acontece na sua landing page. É quase como o Google Analytics, lógico que não tão completo quanto o Google Analytics. Mas dentro do Streamlabs vocês conseguem perceber quantos acessos tiveram, quantos cliques tiveram, e tem algumas outras informações lá na versão paga também, mas já tem um acompanhamento mínimo ali que vocês podem utilizar. Ok? Bom, é isso. É um conteúdo bastante simples, a intenção era que fosse rápido mesmo, até porque a gente acredita que vocês aqui no Avança Café não vão utilizar a landing page, porque grande parte de vocês, se não todos vocês, estão lidando com o produtor, e o produtor não tem costume de ficar ali acessando a internet, procurando landing page, nem nada disso. Então a gente acredita aí que vai ser raríssimo os casos aí de startups que vão utilizar a landing page como um tipo de MVP. Talvez utilize a landing page como um auxiliar ali para tentar perceber uma outra parte do MVP, mas vai ser bastante raro aí, é por isso que a gente está fazendo os diagnósticos com vocês para poder encaminhar certinho aí vocês no MVP. Bom, então a landing page aí está aí para vocês, ela é um tipo de MVP fumaça, muito simples, bastante efetiva, a gente consegue perceber muita coisa com a landing page, mas é necessário ter cuidado também antes de já sair criando uma e sair usando para tudo quanto é lado, ok? Obrigado, galera, e até mais.